Então, pessoal, vou reagir a um vídeo aqui do pessoal do New York Treta relacionado ao MBL ter processado o nosso querido anão de Cotia, né? O Cheirando Rola, o Nando Moura, né? Pelo que eu havia lido lá no X, que é o antigo Twitter, né? O Cheirando Rola havia sido processado pelo Renato Batista, né? Pelo Gordinho Batista, por gordofobia. Por gordofobia, sendo que, cara, isso aí sequer havia se tornado crime. Isso aí sequer havia sido criminalizado. Agora tu pega aqui questão de homofobia, transfobia, infelizmente isso aí havia sido criminalizado, inclusive, né, segundo a tese do STF, foi atrelado a como se você tivesse sido racista, sabe? E pelo que eu tô lembrado aí, eles quiseram não, eles fizeram a mesma coisa com a misoginia, né, com a suposta misoginia, obviamente para ferrar a vida do pessoal que faz conteúdo masculinista, né, certo? Ou seja, ó, a galera do STF certamente não vai ser prejudicada por isso, né? Mas o cidadão comum, o cidadão brasileiro, se bem que eu acho que na prática talvez essa situação aí não vá ser levada a ferro e fogo, né? Até porque pô, você tem mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Então eu acho que tem muito mais possibilidade disso aí dar samba, né? A partir de pessoas públicas, né? Certo? Agora, você pegar o brasileiro que mora lá em o quê? Humaitá, lá no interior do Amazonas, você acha que vai rolar esse tipo de coisa? Você acha que a mulher lá que havia sido alvo de, entre aspas, misoginia, vai recorrer à justiça para ferrar o cara, para processar o cara? Claro que não, cara. Inclusive, se bobear, isso aí não vai acontecer nem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então eu creio que esse negócio aí, não que tenha sido necessariamente para inglês ver, mas eu acho, cara, eu acho que inclusive eu coloco nesse mesmo bojo aí a questão da criminalização da homofobia, cara, certo? Até porque se fosse por isso aí eu já teria sido processado e preso, cara, porque, né, o pessoal já me encarceraria. Mas enfim, voltando aqui ao New York Treta, né, o pessoal do MBL processou o Cheirando Rola. Inclusive eu sabia mais de 2 meses atrás que eles, segundo, né, o que falaram lá no X também, né, estavam preparando um mega processo para cima do Cheirando Rola, né. Mas cara, eu acho que em algumas situações aí, isso se você tirar a tal da acusação de gordofobia, né, o Cheirando Rola, se você checar bem, ele falou algumas coisas que fazem sentido. Tipo que a associação lá do Bem Ponte, né, que hoje trabalha lá no gabinete do Guto Gastarias, né, ganhando maior grana, em relação à simpatia que ele teve com o que supremacia branca, né? Isso aí a partir dos likes que ele havia dado em posts feitos por, né, um supremacista que é o Vic Baunilha, né? Aquilo ali tá aprovado, cara. Aquilo ali tá aprovado. Certo? Aí tu pega isso aí, tu pega também outras acusações. Cara, eu acredito que por mais que o Cheirando Rola seja um cara burro, né, ele é esperto, mas ele não é inteligente. Tu pega as coisas às quais ele fala sobre o MBL, né, toda a sorte de acusações, dá pra você checar pra ver se é verdade mesmo. E não que eu tenha voltado a acompanhar esse sujeito aí, né? Mas do que vem sido soltado e que eu acabo tendo o interesse de ver, cara, em sua maior parte eu não vejo inconsistência, sacou? Eu não vejo. Mas enfim, cara, essa semana também eu até havia falado lá pro Renato Batista, né, lá no X também, de que, olha só, a única coisa boa que o MBL tem é que ele não fica partindo desse negócio aí de ser homofóbico e tudo mais. Os caras estão cagando pra isso. Inclusive eles estão fazendo insinuações aí de que o último cara que havia debatido com o Arthur Mamãe Caguei foi lá naquela porcaria de inteligência limitada, né? Havia sido gay, né? Que ele era gay e tudo mais, né? Então, a partir disso aí eu até escrevi, olha só, a única coisa boa que o MBL tem é isso. Vocês estão cagando, vocês não são a favor da agenda politicamente correta gay. É a única coisa boa, cara. Agora de resto, parceiro.
Eu nem preciso comentar com você que esse processo aí de gordofobia que o pessoal do MBL vai impetrar pra cima do Cheirão do Rola é completamente oportunista, né? É completamente oportunista. Porque eles não acreditam nessa porcaria de gordofobia, cara. Eles não acreditam nisso. Então vamos lá. Pô, tá subindo um helicóptero aqui, cara. Espero que não faça barulho aqui, porque eu não gosto de ficar interrompendo o vídeo quando o helicóptero passa, né? Uma porcaria. Nando Moura é processado pelo MBL em 100 mil reais. Juiz definido por sorteio já julgou o caso semelhante e condenou o jornalista, tá? O que pode ser ruim pro Nando Moura, mas a gente vai dar essa analisada juntos. Aliás, não foi só o Nando Moura que foi processado. O Google também tomou de tabela. E tem mais! As críticas em torno do Danilo Gentili e do André Guedes em não criticarem o MBL. Procede mesmo? A gente puxou a capivara, vamos mostrar tudo isso, vou mostrar alguns comentários que foram feitos tanto pelo André Guedes quanto pelo Danilo Gentili lá naquela época que estourou o fato do MBL ter decidido usar o fundão eleitoral nas eleições de 2024. É tudo isso no vídeo de hoje. Deixa o like aqui embaixo. E verifique sua inscrição no canal, tá? Ativa o sininho, juro. Mano, esses próximos... Juro? Ah, não. Esses próximos dias promete. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá. A equipe do New York Treta recebeu um e-mail misterioso, tá? Nos dando um breaking news. E não só e-mail, o cara me mandou até uma DM lá no Instagram. Eu verifiquei. Ele não quis se identificar, não entendi o porquê, mas foi verificado os fatos que foram apresentados, tá? O MBL tinha acabado de entrar com um processo contra o Nando Moura. Não só isso, esse perfil nos enviou o número do processo e, ao que parece, gente, eu não vou cravar aqui, porque eu nunca cravo nada. Eu prefiro ficar sempre em cima do muro. Ao que parece é verídico. Por quê? Porque eu fui simplesmente no site da justiça, coloquei o processo e realmente apareceu tudo bonitinho lá. A terceira vara civil da comarca de Cotia irá julgar um processo em que o MBL colocou como réu duas partes, Nando Moura e Google Brasil. No caso do Google, é bem provável que o MBL tenha pedido alguma informação ali ou tenha pedido para remover algum vídeo do Nando Moura, alguns vídeos. Provavelmente eles haviam pedido pra remover algum vídeo do Cheirão do Rola, cara. Provavelmente, tenho quase 100% de certeza. Do Nando Moura, ou até mesmo o canal do Nando Moura, será? Será que chegou nesse nível? Não sei, só sei, eu não consegui acessar o processo. Ah, Daniel, sério? O canal do Cheirão do Rola não seria excluído por conta disso aí não, cara. Inclusive o Cheirão do Rola, anos atrás, ele havia dito que tem uma espécie de permissão. Cara, não sei, não lembro se era permissão, não, acho que não era não, acho que era atendimento especial, foi algo assim, né? Ele estava discutindo aí com um cara por e-mail, o Emerson Eduardo Rodrigues, que é uma pessoa polêmica aqui na internet, né? Então ele havia dito que, olha só, cara, eu tenho uma espécie de atendimento especial aqui no YouTube. Eu já havia comentado aqui, né, em alguns desses diversos vídeos aqui, que, olha só, infelizmente, até aqui no YouTube você tem justamente um tratamento especial envolvendo certas classes, né? Tipo assim, você é um youtuber grande, pro Google, obviamente você não vai ter o mesmo tratamento de um youtuber pequeno, certo? É por isso que gente como Blusão, gente como o próprio Nando Moura não são excluídos aqui do canal. E sorte do Cheirão do Rola, porque ele não sabe fazer outra coisa, a não ser isso aí, certo? O cara dedicou a sua vida a ser youtuber. E eu tô lembrado que eu acho que foi lá pra 2016, 2017, né? Ele havia dito, eu não sou youtuber. Eu não sou youtuber. Sendo que desde 2015 ele estava já dependendo do Google, né, para colocar pão na mesa, por mais que ele tivesse dinheiro já antes, né? E, é por isso que, né, como eu havia dito, é por isso que gente como Cheirão do Rola, gente como Blusão, né, tem youtuber aí que tem contato, né, com o Google, que inclusive utilizou isso aí para ferrar outro youtuber, né? Tipo no caso do Leon, do Canal Central, certo? É um gay furry, né? Inclusive, ele havia comentado isso aí, foi no, entre aspas, podcast do Cross, que é outra pessoa intragável, né? Dizendo que, olha só, cara, eu entrei em contato lá com os meus passas do Google, né? Aí a gente ferrou, a gente derrubou o canal do Renan Play,
A gente derrubou o canal do Renan Play e pronto. Ele ferrou o Renan Play e também tentou ferrar o Tiff, certo? Ele foi uma das pessoas aí que havia contribuído para o cancelamento do Tiff. Então, cara, tem isso. O Google, infelizmente, ele não vai. Isso aí, se você for um youtuber pequeno, né? Tipo eu, quase 8 anos aqui, e não tem 1.000 inscritos, cara. Certo? Não tem 1.000 inscritos. O cara não vai te tratar da mesma forma, do mesmo nível que um youtuber grande. Inclusive, eu acho que se acontecesse esse tipo de coisa aí, talvez alguns youtubers grandes eles fossem reclamar pro Google, né, cara? Por que você tá tratando esse youtuber aí, esse canalzinho aí da mesma forma que eu, que tem não sei quantos milhões de inscritos? E aí? Mas eu gostaria muito que gente como Nando Moura e Blusão fossem excluídos aqui da plataforma, porque eu quero ver como é que eles fariam para sobreviverem sem o YouTube, né? Certo? Especialmente o Nando Moura. Especialmente ele. O cara ficou rico aqui no YouTube, né? Com seus cursos lá do Mestres do Socialismo. O cara ficou rico. Ele já tinha dinheiro antes. Ele ficou rico. E você entende, né, pelos seus contatos de redes sociais que ele dedica-se exclusivamente à plataforma, né? Então, cara, se esse canal dele acabasse, eu acho que ele teria um surto, cara. Teria um surto do tipo de quebrar o condomínio dele inteiro. Aí só depois ele tentaria reivindicar, né? Pensaria, olha só, o que eu vou fazer da minha vida agora, hein? O que eu vou fazer da minha vida? É juvenil. Eu consigo. Então, por favor, que eu não sei como que faz pra acessar, tá? Eu fui lá, vi algumas informações. Enfim, sou Juvena. Mas outra informação aqui importante que eu consigo dar pra vocês é o valor da causa, que está em 100 mil reais. Agora, partindo pro ponto mais importante que eu averiguei, o juiz do caso será Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy. E esse juiz já virou notícia lá em 2022. Juiz condena jornalista que identificou o nazismo em assessor de Bolsonaro. Não é permitido, sob o véu da liberdade de expressão, injuriar, difamar ou caluniar outrem. Com esse entendimento, a segunda vara civil de Cotia condenou o jornalista Leonardo Atucci, fundador e editor do portal Brasil 247, a indenizar em 15 mil reais o assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, por chamá-lo de nazista no Twitter. O juiz determinou ainda a exclusão dos comentários publicados na rede social. Não sei se vocês se lembram desse caso aí, mas foi aquele em que o Felipe Martins foi flagrado fazendo um sinal usado por integrantes do movimento da supremacia branca, tá? Cara, eu acho que você tá enganado. Alguns anos atrás aí, o pessoal do 4chan, cara, eu não sei se era exatamente o pessoal do 4chan, né? Porque você tem diversas image boards aí em inglês, certo? E eles fizeram uma espécie de trollagem, deixando claro que, olha só, a gente vai utilizar alguns itens, a gente vai inventar alguns itens aqui, a gente vai soltar aí, né, para ver se as pessoas, né, como a gente havia escrito aqui, né, para ver se as pessoas aceitam, né, mas isso aqui é relacionado a nazi, isso aqui é um símbolo nazi, certo? E eles utilizaram diversos itens, cara, tipo, você colocar ok, né, você fazer um gesto de ok, dentre outros, certo? E isso aí foi interpretado por muita gente, né, especialmente gente de esquerda, como um dog whistle, um apito de cachorro, certo? Como se fosse sinalizar, para uma pessoa que tem simpatia pelo nazismo, certo? O pessoal abraçou essa trollagem, né? E se não tivesse esse tipo de coisa aí, você acha que o Felipe G. Martins seria chamado de nazista? Claro que não. É claro que não. Cara, você consegue pesquisar isso aí em 2 minutos no Google, cara, certo? Mas tem muita gente de esquerda que prefere não pesquisar, certo? As pessoas fazem isso aí por livre e espontânea vontade, né, a fim de criminalizar o sujeito, a fim de acabar com a vida dele.
da mesmíssima forma que tentaram fazer com Gato Galáctico, aquele youtuber, influencer, né, e tudo mais, não conseguiram, certo? Não conseguiram, e teve até gente hipócrita, tipo o Felipe Neto, contribuindo para esse tipo de acusação, sendo que puxaram, né, que o Felipe Neto, cara, eu acho que ele estava fazendo uma esquete de humor, né? Ele estava justamente bebendo leite, e estava com o que? Ele estava com uma camisa verde, né? Porque falaram também que você vestir camisa verde também tem a ver com nazi, né, e tudo mais, certo? Ele nem se preocupou em apagar, né, o seu arquivo aí onde ele estava fazendo justamente isso aí. O pessoal puxou e apontou a hipocrisia dele, né? Apontou a hipocrisia dele. Então, cara, tu pega que ok, isso aí pode ter sido culpa do Fortran e tudo mais, mas a culpa maior foi de quem sabe muito bem que isso aí é uma mentira, é uma trollagem, certo? Coloca essa trollagem aí como se fosse uma verdade e sai acusando as pessoas aí de nazi, de simpatizantes do nazismo e tudo. O mundo hoje em dia tá assim, cara. O pessoal queria acabar com a vida do Gato Galáctico por conta disso. E o Felipe G. Martins, certo? Ele está sendo prejudicado, né, não por isso aí exatamente, né, mas por contribuir com o que mesmo? O ferimento ao Estado Democrático de Direito, blá blá blá. O cara tá preso há um tempasso, cara. Tá preso há um tempasso aí. Certo? Então é por essas e outras aí que eu gostaria muito que o Alexandre de Moraes fosse morto, cara. Porque não vai adiantar a prisão, né, diante de tudo que ele anda fazendo, cara. Não vai adiantar. E ele com certeza acha legítimo esse tipo de pensamento que, digamos assim, os brasileiros comuns podem exercer contra ele. Eu queria ele morto, eu queria os jatos de toga do STF mortos. E aí? Prisão não vai adiantar pra essa gente. Então vamos continuar. Na época, o assessor alegou que estaria apenas ajeitando o seu terno ali, fazendo esse símbolo aqui. Por mais que o juiz de Cotia tenha determinado a exclusão do comentário do jornalista, o STF suspendeu a ordem, tá? Reconhecendo que a manifestação ali foi de boas. Mas para vocês entenderem a decisão do juiz Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, que lembrando novamente, será o mesmo juiz do caso do MBL contra o Nando Moura, ele considerou os tweets do jornalista, chamando o Felipe Martins de nazistinha, com uma clara alusão a ele de fato, né? No caso, esse ato não estaria acobertado pelo direito de informação. Ainda segundo o juiz, as postagens não continham qualquer informação ou crítica à pessoa pública, mas apenas ofensa gratuita e conteúdo difamatório, permeado com uma certa dose de ódio. O juiz foi além, tá? O jornalista não teria assumido o compromisso de apurar a verdade, apresentar maiores informações sobre o episódio e ouvir o outro lado. Godoy ainda lembrou que a Tuti possui muitos seguidores no Twitter e que as suas publicações somadas receberam mais de 4.000 curtidas. Para finalizar, o juiz assinalou que o uso do termo nazista causaria danos à imagem do assessor, considerando que tal atributo é relacionado com a prática de violação de direitos humanos, sobretudo de... E o Felipe G. Martins está sendo chamado de nazi até hoje, cara. O Leonardo Atucci. Ele é um militanto velho da esquerda, certo? Ele é aquela espécie de petista lá, né? Que sempre faz o quê? Vídeos, né? Conversando com outros petistas. Então o cara já está acostumado de ficar chamando as pessoas que são ligadas à direita de nazi, disso e daquilo. Cara, ele tinha que tomar uma punição sim, cara. Certo? Tinha que acontecer isso aí com ele. Então é isso aí, voltando. De seus ancestrais judeus. Ainda para completar a informação aqui, como eu falei, o jornalista, ele é fundador do site Brasil 247, tá? Esse portal, ele é assim, extrema... Um outro imbecil que vive fazendo isso aí é aquele Breno Altman, certo? Esse aí tinha que tomar um soco no meio da cara. O sujeito velho, velho, se comporta como uma criança em redes sociais, né?
também ficar acusando os outros disso e daquilo, né? E aqueles dois imbecis lá do Três Irmãos Podcast, eles de vez em quando chamam ele lá para debater com algum direitista, né? E o sujeito é muito baixo, cara. Ele é muito baixo, certo? Se eu tivesse ali debatendo com esse maluco aí, cara, se viesse com insinuações, com acusações do tipo que ele sempre fez ali, certo? O cara ia tomar uma surra, maluco. Ia tomar uma surra. E justamente por ele ser velho, cara, ele tinha a obrigação, né, de dar o respeito, sacou? Tem obrigação moral de fazer isso aí. Mas ele não faz, cara. Ele, inclusive, tá ancorado, né, naquele sentimento, né, naquela sensação de que, olha só, como eu sou de esquerda e como a gente está vivendo aí uma ditadura do judiciário, né, como o presidente é o Mula, posso falar o que eu quero, cara, contra o pessoal da direita. Posso falar o que eu quiser. Não vai rolar nada contra mim. Não vai pegar nada. Certo? Então, por mais que eu posteriormente fosse processado, cara, se eu fosse lá debater com ele e viesse com desonestidade, me xingando, falando que eu era isso e aquilo, cara, ia tomar um pau, mano. Ia tomar um pau. Uma das pessoas às quais eu mais desprezo em toda a internet, cara. Breno Altman. Voltando. Extremamente esquerdista. Cravo aqui, tá? A equipe do New York Treta não sabe informar que fim que deu esse caso. De qualquer maneira, deixaremos a decisão aqui embaixo na descrição para vocês verificarem tudo certinho, tudo que foi falado pelo juiz, tá? E assim, será que essas ofensas aí do Nando Moura, esses apelidinhos, Felinazzi, por exemplo, pode dar em algo? Vamos aguardar. Será que foi por isso também o processo? Eu não sei. Se alguém souber, por favor, e-mail do New York Treta aqui na descrição. Mas agora deixa eu falar sobre o Danilo Gentili e o André Guedes. É o seguinte, rapaziada, vocês estão vendo o Nando Moura dizer que tanto o André quanto o Danilo estão passando pano para diversas coisas relacionadas ao MBL. Assim, ele não falou com essas palavras, né, de que, vocês estão passando pano e tal. Ele tá dando a entender, né? A verdade é que ele queria que tanto o André, quanto o Danilo Gentili, quanto o Marcelo Brigadeiro estivessem do lado dele nessa briga contra o MBL, que só foi gerada por conta do entreveiro entre ele e o Arthur Duval. Eu lembro muito bem do Nando Moura brigando com o Mamãe Falei e falando que do Movimento Brasil Livre ele só respeitava o Kim Kataguiri e o Renan Santos. E aí a treta foi se escalando, o Renan Santos comprou a briga ali, entrou na briga também. O Kim, depois de ser atacado... Eu não entendo ele tendo dito esse tipo de coisa, sendo que o Renan Santos é o líder do MBL. É ele quem controla todo mundo ali, cara. Ele controla todo mundo ali. Então como é que ele havia dito que respeitava o Renan Santos? Certo? Se o cara é o chefe do Kim, se o cara é o chefe da Amanda, é o chefe da Espectro Cinza, é o chefe do Ricardo Almeida, é o chefe de todo mundo ali. Então não entendi essa também. Atacado pra caralho, resolveu responder o Nando Moura em um vídeo. Aí também já o Nando Moura se voltou contra o Kim também. E foi isso. Mas enfim... Nas redes, tanto o Danilo quanto o André Guedes recebem ataques diários sobre o fato deles não criticarem o MBL. E obviamente vocês não precisam ir a fundo para saber quem é que tá fazendo esses ataques. Ataques, tá? Vamos colocar entre aspas aqui. Porque tem uns que xingam, mas tem uns que são educados. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero relembrar com vocês o que foi dito pelo André Guedes em agosto de 2024. Pouco tempo depois de descobrirem que o MBL iria utilizar sim o fundão eleitoral naquelas eleições. Eu continuo sendo contra qualquer político pegando fundão eleitoral, incluindo o povo do MBL. Mas bora combinar aqui uma coisa? Se você passa pano pro clã Bolsolula fazendo farra com fundão, tenha vergonha na cara e calha sua boca. Você não tem moral pra cobrar postura de ninguém. O perfil Bucetossauro, que se eu não... Mas pelo que eu lembro, o pessoal bolsonarista, ele não se colocou, digamos assim, contra o fundão e a ponto de ficar enchendo o saco das pessoas que utilizavam o fundão, como o MBL fez durante um bom tempo. Se bem que só pelo fato do cabeçudo aí colocar Bolsolula como se fosse a mesma coisa, né? Então já não seria muito digno de respeito, né? É o tipo de pessoa que também havia votado no Lula lá em 22, né? Cara, ele é ligado ao cheirando rola, né? De qualquer forma. Então você chega à conclusão de que tanto um quanto o outro votaram nulo.
Mas, enfim, colocar como o que bolsonaristas e lulistas a mesmíssima coisa, ele sabe muito bem que é mentira. Ele sabe muito bem que na prática isso aí não procede. Mas a gente pode esperar o quê, né, de um maluco que inclusive havia se tornado um cartunista conhecido através do bolsonarismo, né, quando ele era pró-Bolsonaro, lá em 2018. Né? Não estou enganado, ainda está do lado do Nando Moura, respondeu o André com o seguinte: agora o pessoal cancela o André. Na época, o Danilo Gentili compartilhou esse tweet do André e escreveu: faço do André Guedes as minhas palavras e acrescento: não existe FDP maior nessa história de fundão que o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito dizendo ser contra e votou a favor, e que o seu pai que sancionou e abriu essa caixa de Pandora. Agora é essa desgraça. Todo mundo usa e quem não usa fica... O Bolsonaro sancionar não quer dizer necessariamente que ele seria a favor daquilo. É só você pegar as leis que o Bolsonaro havia sancionado, leis controversas, né? Se você botar de frente entre os gostos do pessoal da direita, né, na época da pandemia. Tu acha realmente que o Jair Bolsonaro havia sido a favor da obrigatoriedade daquelas vacinas contra aquela doença lá? Ele não havia sido a favor, tanto é que depois dele ter sancionado, né, ele mostrou abertamente que era contra. Tu acha que o Bolsonaro ele governava sozinho? Não, pô. Então, eu creio que o Gentili sabe disso aí também. Assim, o moleque é um canalha, cara. Esse cara é um canalha do cacete. Fica pra trás. Isso do Danilo, querendo ou não, é uma meio que atualização. Aí depois fica lá nos programas estilo podcast falando que crê em Deus, né, que é cristão e tudo mais, exaltando Deus. Que porra, cara. Você não vou dizer que é membro, né, mas de qualquer forma é uma espécie de propagandista, um aliado conhecido de um grupo que, porra, cara, tem tudo ali, menos cristãos de verdade. Você tem feminista abortista, que inclusive é taxada de satanista até hoje. Você tem um líder ali que exalta um Deus, né? Exalta um Deus que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, né? E que já havia comentado em posts lá no X de 2020, né? São muito mais os deuses gregos, sem contar que o cara é abortista, né? Você tem diversos tipos de gente ali, né? Você até poderia falar, olha só, mas tem cristão ali, o Paulo Cruz é evangélico. Ok, cara, mas eu acredito que esse cristão aí seja apenas de boca. Esse evangélico é de boca, porque se o Paulo Cruz fosse de fato crente, ele não estaria no MBL. Mas acontece que a única oportunidade que ele tem aí para se mostrar útil politicamente, não, cara, ainda tem o bolsonarismo, né? Você não se engane dizendo que... concordando de que, olha só, mas o bolsonarismo tá morrendo. Não, ele não tá morrendo, não. Tanto é que no ano que vem a gente vai votar em peso no Flávio Bolsonaro. Então não tá morrendo, cara. O que eu sempre digo, e eu considero inclusive o maior erro do bolsonarismo, é que até hoje ele não tem uma militância política, cara. Ele não tem, certo? A gente tem que provar também, não apenas nos dias de eleições, né? Temos que provar que o bolsonarismo ainda está vivo e que ele ainda existe. Não é porque, infelizmente, o Jair Bolsonaro havia sido preso que o bolsonarismo de fato havia morrido. Ele não morreu, cara. Ele não morreu. Então, voltando. Sobre aquele tweet que ficou famoso, que inclusive o Nando Moura utiliza em seus vídeos, né? E o Danilo tinha dito o seguinte, 2 anos antes desse tweet: usou o fundão eleitoral na campanha, eu já entendo que é vagabundo. No último vídeo, mostramos o Mamãe Falei reagindo ao trecho em que o Nando Moura anuncia a possível posição do Danilo Gentili nesse confronto entre ele e o MBL. Para Nando, o Danilo Gentili sinalizou que escolheu o lado do MBL ao pedir para que fosse retirado como testemunha de um processo envolvendo o Nando Moura e o Felipe Neto. Falando em Felipe Neto, vocês estão com saudade dele? Eu tô querendo fazer um vídeo que eu vi aqui, fiquei puto, e eu quero
Eu não vou passar raiva sozinho. Não vou, vocês vão passar junto comigo. Mas por enquanto, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Clique em gostei e se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque eu quero falar sobre o Felipe Neto nos próximos dias e eu preciso que todos vocês vejam. Tamo junto. É só isso, né? Então, finalizando aqui o vídeo, né? Ele não havia citado o tal do processo que o MBL vai mover contra o Cheirando Rola em relação à gordofobia, né, que ele havia feito contra o Renato Batista. Eu achei que ele iria falar agora no vídeo, né? Eu achei que ele iria falar, mas enfim, eu acho que não tem tantas informações assim. Só que é aquele negócio, né? Agora, para encerrar de vez esse vídeo, gordofobia não é crime, cara. Ainda não é, né? Tem muita gente da esquerda aí que quer que se torne, mas ainda não é. Eu acho que, inclusive, no sentido jurídico da coisa, né? Eu acho que você pode colocar no lugar de uma tal gordofobia, né, uma espécie de difamação, certo? Difamação para cima do hipopótamo Batista lá. Agora, não gordofobia, certo? Aí daqui a pouquinho vai ficar difícil até para você conseguir se relacionar com as pessoas, cara. Porque, pô, ó, você sabe muito bem, né, que a esquerda, inclusive isso aí, tendo uma grande contribuição da grande mídia, né, ela vive de querer etiquetar, certo, tais situações aí que podem ser postas como crime, né, posteriormente. Tipo que aí tu pega que a mídia tá comentando sobre etarismo, certo, que seria um certo preconceito a pessoas que são mais velhas, né. Aí você pega que alguns anos atrás aí, né, eles tentaram forçar um termo chamado psicofobia, né, que o que consiste em você ter preconceito contra pessoas que tomam remédios, né. Eu acho que não está incluso necessariamente remédio, o que sobre problemas psicológicos, né, envolvendo depressão, ansiedade, né, e tudo mais, certo? Mas de qualquer forma, a mídia tentou forçar esse psicofobia aí, parece que não havia dado certo, né? Não havia dado samba, felizmente. Aí você tem também o termo sorofobia, que é contra as pessoas, né? Você tem preconceito contra pessoas que são soropositivas, em relação a terem, obviamente, HIV. Aparentemente esse termo não havia vingado também. Aí você pega que tem os clássicos, né? Homofobia, que acabou sendo criminalizada, transfobia também, que havia sido, e segundo aquela tese do STF de classificá-las como racismo, sendo que são coisas completamente diferentes, certo? Aí você pega que agora tem um gordofobia que estão forçando bastante para que também seja criminalizada, né? Então são uma série de termos, cara, uma série de termos aí. Aí agora você pega que a misoginia também vai ser criminalizada, né? Você não pode, o que? Cara, você não precisa ser um youtuber masculinista, mas se você falar mal de mulher, tanto em redes sociais quanto pessoalmente, se ela quiser, ela pode te processar. E aí? E aí? Como é que fica isso aí? Você está contribuindo para que todo mundo viva sob desconfiança, cara, em relação ao sexo oposto, cara. Nem preciso comentar com você que tem muita mulher oportunista que utiliza isso aí vai utilizar isso aí para ferrar a vida do seu ex-parceiro, certo? Vai ferrar a vida de um cara o qual ela não gosta. Então os ratos de toga do STF, os políticos aí, eles vivem passando aí essas leis aí a rodo, né, e sem se preocupar com o rombo da relação humana que vai ter, cara, com esse tipo de situação aí sendo vigorada, cara. Eu acho que isso aí vai prejudicar todo mundo, cara. Só não vai prejudicar aquele pessoal que tá lá em cima, certo? Mas vai prejudicar bastante o brasileiro médio, só que é aquele negócio. Isso aí não vai atingir uma penetração no Brasil todo. Foi como eu havia falado de começo. Porra, lá em Humaitá, né, lá no interior do Amazonas, a pessoa vai cagar pra isso. Tanto homem quanto mulher vão cagar pra isso aí. Mas de qualquer forma, cara, é mais um passo pra ferrar
a vida da civilização brasileira, cara. É mais um passo.